Olá, nós estamos começando agora o programa Em Discussão. E o tema de hoje é o superendividamento, uma lei que já está valendo, está insta no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, e também no Estatuto do Idoso. E esse assunto deve interessar você, pois, afinal de contas, pelo menos 69 milhões de pessoas no Brasil estão superendividadas, segundo os órgãos de proteção e defesa de crédito. E nós, para esse assunto, nós convidamos a doutora Késia, que vem a ser secretária executiva do PROCON estadual, e também o doutor Alexandre de Noá, que faz parte e preside a comissão do Direito do Consumidor da OAB Secção Paraíba. Aos dois, muito obrigado aqui pela presença no programa Em Discussão. Muito obrigada, doutora Késia. Eu queria começar com ela, esse primeiro bloco, perguntando a ela o que a senhora achou dessa lei. Ela atende realmente essa questão? Boa tarde, Eri. Boa tarde, Alexandre de Noá. E a todos os telespectadores do programa Em Discussão. O PROCON do Estado da Paraíba, ele entende, assim como todos os demais órgãos de defesa do consumidor, que é um grande avanço. É a lei tão esperada por todos, mais de 10 anos que estávamos lutando para isso. Ainda não veio como gostaríamos, no entanto, é um avanço significativo em que o consumidor, a partir de então, antes, só para se ter uma ideia, o PROCON ele realizava vários mutirões de renegociação de dívida. E as empresas elas vinham por uma liberalidade, por um chamado do PROCON, sem nenhuma obrigação. Com a lei do superendividamento, assim como ela é conhecida popularmente, as empresas, aqueles credores que os consumidores devam a eles, eles vão ter que vir através do chamamento, tanto de forma administrativa, como também perante o judiciário, para que eles possam, através de um requerimento do consumidor, eles possam, sim, negociar aqueles débitos num prazo de até 5 anos. Então, uma inovação bastante significativa, uma mudança também nos conceitos, alteração no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, com mais direitos, a alteração também ao Estatuto do Idoso, que o crédito ele tem que vir de forma responsável, de uma forma a proteger cada vez mais o vulnerável. Ok, doutor Alexandre, o que a senhora achou dessa lei? Já está em vigor? Um grande abraço, Eri, doutora Kessia, a todos que nos assistem. Nós também vemos com muito louvor, né, a aprovação dessa lei. É óbvio que a gente poderia ter tido avanços maiores, mas tanto a alteração do Código de Defesa do Consumidor, como tratar sobre a prevenção e tratamento ao superendividamento, era um assunto que estava emergindo na sociedade há muito tempo. E a gente vê com bons olhos e esperamos, sim, junto à comunidade científica, acadêmica e nós que colocamos em prática, a gente trazer essas letras de lei para realmente trazer um benefício a toda a comunidade, a todos os consumidores do nosso país. Muito bom. A gente dando uma olhada, uma olhada mais geral na lei, a gente percebe que ela fala um pouco sobre a questão da educação financeira, que aí é um ponto que é interessante, mas deixa um pouco a desejar, porque não diz como deve acontecer essa questão dessa educação financeira. Tem um outro lado muito importante, que é a questão da mediação, da conciliação e mediação, que isso deve acontecer e que, de uma certa forma, já está acontecendo e chegando de forma mais efetiva aqui na nossa justiça, né? Ou de forma da autocomposição. Eu queria que vocês falassem sobre essa questão aí, desses dois pontos que a gente pode perceber num primeiro momento, uma leitura mais rápida nessa nova lei. Doutora Cássia. Doutora Kessia. Pois não, Eri. Veja bem, nós estamos tratando de educação. A educação financeira do consumidor, que ele a vida toda ele foi acostumado a gastar, mas que os PROCONs sempre buscam, através das escolas, através das universidades, levarem o tema de consumo, que é um ato extremamente prazeroso. Então, existe uma obrigatoriedade, a partir de então, de se tratar a educação financeira. Sempre oferecemos cursos gratuitos através da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, para que ele saiba como fazer seu orçamento doméstico, como é que ele deve conviver, como é a utilização correta do cartão de crédito, quando ele é necessário utilizar um empréstimo consignado, como fazer, sempre tudo
da forma mais correta. Mesmo assim, muitos consumidores eles ainda caem em alguns momentos em que esse crédito que é colocado no mercado de forma desenfreada, ele vem, muitas vezes, a prejudicar também esse consumidor, que muitas vezes ele não tem o conhecimento devido e, diante disso, ele torna-se um consumidor superendividado ou endividado, né? Para isso, a gente sempre diz, aquele consumidor que está endividado não é que ele queira estar. Muitas vezes, ele é aquela pessoa de boa fé que quer, dentro da rotina dele, ele teve um problema de saúde, ele teve uma separação que isso diminuiu a renda, ou perdeu alguém da família, tudo isso vem fazer com que o dinheiro diminua. E se ele não tem um ajuste financeiro nesse sentido, ou ele vai buscar uma complementação de uma renda ou coisa do gênero, ele vai estar sendo cada mês ficando com o endividamento, podendo se transformar num superendividado. Então, é importante que se tenha esse olhar. Sempre nós fazíamos o trabalho de uma forma mais educativa ou de uma forma para sanar o problema naquele momento, a exemplo dos mutirões. Hoje, o PROCON do Estado da Paraíba, ainda este mês, ele está criando o seu NAS. O que é o NAS? É um Núcleo de Apoio ao Superendividado. É aquele consumidor, ele sabe que ele está em grande dificuldade, né? Fomos buscar inspiração em Pernambuco. Só para vocês terem ideia, em Pernambuco, eles têm o NAS deles criado desde 2016 e só tem 500 pessoas que passaram pelo NAS. Por quê? Porque, muitas vezes, a pessoa que está super endividada, ela não consegue enxergar o norte. Ela se preocupa muito, muitas vezes ela adoece, porque, diante daquela situação que ele se encontra, ele não vê saída. Ele paga um mês uma conta, no outro mês deixa de pagar, e assim ele vai levando dessa forma e vai gerando aquela bola de neve. Então, é necessário que se diga que as instituições de crédito também elas têm que promover uma educação financeira ao consumidor. Esse crédito ele tem que vir de uma forma mais responsável para que o consumidor ele ingresse, mas ele saiba o custo efetivo total, que ele saiba toda a transação, como é que vai ocorrer, e o consumidor ele tem um mínimo para que ele possa subsistir em toda aquela situação. Um ponto interessante na lei é o mínimo existencial, né, que ainda vai ser regulamentado. Ontem à tarde mesmo eu estava num GT, num grupo de trabalho, que está tratando exatamente como é que vai transformar, como é que vai regulamentar esse mínimo existencial, né? Muitos, aos PROCONs, também é bom que se diga, diferente da justiça, não é facultativo ter seus núcleos de apoio ao superendividado, exatamente para colocar em prática o que diz a lei, mas já o judiciário, de uma certa forma, aquele consumidor que ingressa, faça um requerimento, tem que ser tratado. Então, imediatamente, o PROCON do Estado da Paraíba acionou, se juntou junto ao Tribunal de Justiça do nosso Estado, que tem um trabalho já voltado ao superendividamento, né? E aí nós estamos fazendo um trabalho de forma harmônica, como uma forma de fazer com que esse consumidor que esteja nessa condição que está preconizada na lei, ele possa ter esse amparo do PROCON Estadual da Paraíba. Ok. Doutor Alexandre, uma coisa interessante é que essa lei, essa nova lei que está no Código de Defesa do Consumidor, mas também alcançou o Estatuto do Idoso. Por que ela alcança? Porque os idosos eles são vítimas, muitas vezes, dessas financeiras. O que foi que aconteceu para que também se alcançasse o Estatuto do Idoso? Veja bem, Eri, na ideia dessa lei 1481, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, bem, o Estatuto do Idoso, a ideia principal, a gente pode dizer que subdivide em duas linhas, que é o acesso e a disponibilização ao crédito, que hoje se impõe uma obrigatoriedade, como a doutora Kessia falou, de responsabilizar aquelas instituições financeiras para que elas ofereçam crédito de forma responsável. Inclusive, uma das alterações no próprio Código de Defesa do Consumidor é que agora está proibida a oferta de crédito, de serviço ou de produto a pessoas que estejam em vulnerabilidade, pessoas doentes e idosos, né, e aqueles que são considerados incapazes, porque muitas vezes, né, são essas pessoas que são, por falta de informação, conhecimento e acesso, são as pessoas que são mais assediadas para esse tipo de oferta, né? E a segunda linha,
né, assim como a doutora Kessia também falou, que é a parte administrativa e judicial de se tentar resolver o problema, né? Aqui, diante da minha prática, eu posso falar que o PROCON estadual já vem praticando isso há um bom tempo, com esses mutirões, né, de tentar renegociar cada vez mais e incentivar a população nesse sentido, né? Mas aí agora com esse arcabouço, com essa lei, ela nos dá o subsídio, Eri, da gente poder fazer isso tanto administrativamente quanto judicialmente. Inclusive, a lei impõe aos credores a participação nessa audiência conciliatória, né, onde será apresentado um plano de pagamento de dívidas e que, se por acaso um dos credores não for ou não chegar a algum acordo, ele vai suspender a dívida, não será mais colocado ou imposto os juros de mora sobre aquela dívida e ele vai, digamos assim, para o final da fila da lista de credores que ele teria, né? Então, são avanços, né, no sentido de alertar a sociedade. Superendividados, há luz, no fim do túnel, sim, e instituições, operadores de crédito, tenham cuidado com essa disponibilidade de crédito de forma desenfreada. Não se pode pessoas que ganham, digamos, R$ 1.000, R$ 2.000, ter disponibilidade de crédito de 5, 6, 7 mil reais para poder dispor. É uma matemática que não fecha. E, nesse sentido, a lei vem justamente coibir esse tipo de prática, ao tempo também em que bota a educação financeira como um dever e um direito, né, do consumidor de ele ter acesso a essa ampla educação financeira para que ele faça um consumo consciente. Aqui não se deve impedir o consumo. Repito, como a doutora Kessia sempre fala, o consumir é muito prazeroso e a gente deve incentivar. Faz parte de um direito de noção de cidadania, mas que ele seja feito de forma consciente e responsável. Traz o princípio do crédito saudável, né, no caso, né? Essa questão. Muito bem, no programa de hoje em discussão nós estamos falando sobre a nova lei do superendividamento e aqui conosco está o vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, doutor Alexandre de Noá, e também a superintendente do PROCON estadual, doutora Kessia Cavalcante. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco trazendo esse assunto para você.